O Senado entrou agora há pouco no Supremo Tribunal Federal com pedido de reconsideração da liminar que suspendeu a votação do veto parcial da presidenta Dilma Rousseff ao projeto de lei que mudou as regras de partilha dos royalties do petróleo. Vamos ao vivo até Brasília com a repórter Gisele Garcia. Caso a liminar seja cassada, Gisele, a votação do veto pode acontecer ainda hoje? Boa tarde. Pode sim, Eliane. Boa tarde. O presidente do Senado, José Sarney, disse hoje, ao chegar aqui ao Congresso, que a sessão marcada para as 7 da noite está mantida. Há duas chances de que o veto sobre os royalties seja votado. A primeira, se o Supremo reconsiderar a decisão a pedido do Senado. A segunda, se a mesa diretora do Congresso decidir votar todos os vetos pendentes de uma vez só. Na decisão de ontem, o ministro do Supremo, Luiz Fux, disse que o veto sobre os royalties não pode ser votado porque há outros 3.060 vetos pendentes aguardando na fila por análise. Se a questão não for resolvida até o fim desta semana, quando começa o recesso do Congresso Nacional, então o assunto deve ficar mesmo para o ano que vem. Eliane. Obrigada. A possível derrubada do veto da presidenta Dilma ainda é uma ameaça e poderá impor grandes perdas de arrecadação aos estados produtores de petróleo, Rio, Espírito Santo e São Paulo. Eu converso com o professor de Direito do Petróleo e Gás da Fundação Getúlio Vargas, Miguel Mirili. Boa tarde, professor. Boa tarde, Helena. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Legalmente, o que representa modificar os cálculos e reduzir os repasses de áreas já licitadas? Legalmente é uma perda muito grande para os cofres, principalmente dos grandes estados produtores, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, né? E é uma afronta à própria Constituição que determina que os royalties têm uma natureza de compensação, de indenização e seria devido, evidentemente, para quem arca com os custos, que são os estados e municípios confrontantes, principalmente aí com exploração offshore. Se o veto for realmente derrubado, de que forma os estados vão poder compensar essas perdas? Essa questão do ministro Fux ter suspendido a votação no Senado já é um anúncio da guerra que vai acontecer, da guerra judicial. O governador Sérgio Cabral já anunciou que vai entrar com uma ação, caso o veto seja derrubado, essa ação também vai tramitar no STF e, eventualmente, pode ter uma negociação com a presidenta Dilma para compensar essa perda que, principalmente, que o estado do Rio de Janeiro vai sofrer. Que é uma perda enorme, né? Sim, a gente está falando de bilhões de reais. Bilhões de reais. E em relação aos estados buscarem compensações junto ao governo federal, junto à União, isso é possível? Como renegociar as dívidas? Sim, é possível, tá? E, inclusive, a presidenta Dilma já anunciou que existe essa possibilidade, né, de renegociação de dívidas, de repasse de parte dos recursos da União para compensar essa perda de acordo com essa nova distribuição dos royalties que está sendo discutida, aí se vai ser sancionado ou não, com o veto ou não. Que outras formas poderiam existir de compensação? De compensação, só mesmo suspendendo a vigência da lei, e aí também seria um pedido liminar junto ao STF, em que o governador Sérgio Cabral poderia entrar com ação para suspender a vigência dessa lei nessa nova sistemática de distribuição. E aí essa liminar poderia suspender e aí continuaria com a sistemática anterior, em que os estados e municípios produtores eram os entes mais privilegiados nessa distribuição de royalties. Pedir também isenções fiscais é uma saída? Pode ser, mas aí continua o conflito de pacto federativo. Tudo que a gente está falando aqui é de equilíbrio entre os estados e municípios. Então, se a União der incentivos para o estado do Rio de Janeiro, para o estado do Espírito Santo e São Paulo, e aí os outros estados também vão pedir, e aí vira uma bola de neve em termos de pedidos de benefício fiscal. O estado teria um plano B para conseguir incentivos? Eu acho que o plano B é a ação judicial mesmo. Se o veto que a presidente Dilma colocou nessa nova sistemática, caso seja derrubado esse veto, acho que o plano principal aí é realmente entrar com ação junto ao STF. Seria o caso do Estado solicitar royalties por outros que já apresentam? Eventualmente, a banca, né, do Rio de Janeiro junto ao Congresso
poderá apresentar projetos de lei para novas distribuição de royalties que incide sobre hidrelétricas. O Rio de Janeiro tem algumas hidrelétricas, mas outros grandes estados são beneficiados pelos royalties da exploração dos recursos naturais de potenciais de água. Poderá também entrar com um projeto de lei para alterar a distribuição de royalties sobre a exploração de recursos minerais. Então, isso tudo poderá ser discutido. Isso pode ser um plano B, sim. Rediscutir o royalties em outros recursos naturais, como os recursos hídricos e os recursos minerais. Agora, a gente está conversando aqui sobre discutir judicialmente. São questões longas. Esse processo para quanto tempo? Sim, médio e longo prazo? Assim, o importante é ter o consenso. Sem ter o consenso, acaba tendo uma ação na justiça e acaba tendo que os 11 ministros do STF decidirem uma questão tão importante, tão relevante para o país como um todo. E assim, que a gente já viveu de alguma maneira recentemente parecida que você tenha? Não, a questão do veto... É um momento, digamos, realmente especial que o país está passando? Que esses estados estão passando? Os estados produtores? Sim. Sim, é um momento importante, né? A gente está vendo grande volume de investimentos decorrente da indústria de petróleo e gás vindo para esses estados produtores, mas outros estados que são chamados não produtores e um futuro próximo também poderão ser produtores, né? A gente está falando aí da próxima rodada de licitação em que os estados contemplados com essa nova produção serão estados não produtores. Obrigada pela sua participação no Repórter Rio. Obrigado, Eliane. Prazer estar aqui.